Meller. E aí, pessoal, tudo bem? Muitas pessoas têm me perguntado como é que a gente leva a vida, como praticar a nossa fé, nossa emuná, por que mesmo tentando praticar a nossa fé e seguindo o caminho certo, correto, nós ainda estamos passando por alguns tipos de dificuldades. Fé, emuná é uma coisa que você tem que experimentar. E a fé e a emuná, ela não tem um nível só, você sabia? Ela tem vários níveis. E eu vou contar para você, Bezrat Hashem, quais os níveis de emuná, quais os níveis de fé, qual o seu nível, que nível você está, e se você realmente está praticando a emuná. Quer saber mais? Venha para a área de membros. Estou te convidando para você se elevar espiritualmente. Um forte abraço e Meller. Os únicos que vão ressuscitar são os judeus e os Bnei Noach. São os únicos. Isso quer dizer que as outras pessoas vão morrer? Não. Não, porque quando o Mashiach vai chegar, muitas pessoas que estão vivas vão continuar vivas e vão ter o direito ainda de escolha se vão virar Bnei Noach. Existe uma discussão entre se converter ao judaísmo ou não. Quando o Shlomo HaMelech reinou e aí teve prosperidade, paz. Imagina, a palavra Shlomo vem derivado da palavra Shalom, paz. Então, quando Hashem permitiu que Shlomo HaMelech reinasse, foi porque ele vinha de paz, o Shalom. Então, esse foi a melhor época que toda a humanidade viveu, sem guerras e tal. E houve uma lei, uma assinatura de um decreto, acho que foi um decreto, não sei se foi por ele mesmo ou foi pelos sábios do Sanhedrin lá, que não podiam mais ter conversões. Existem alguns sábios que apostam que isso vai acontecer na área de Mashiach também, e outros não. Outros dizem que todos, ou a grande parte que quiserem fazer a conversão para ser judeus. Podem ser judeus. Eu entendo também por que existe essas duas vertentes, esses dois comentários, que não deixam de ter razão, não deixam de estar certo. Porque, poxa, vai ser tão fácil, né? Tudo pronto, ninguém precisa fazer mais nada, a presença divina vai estar revelada, então vai ser fácil se tornar judeu. Quer ver fazer isso agora? Que tem que fazer todo um trabalho, trocar de cidade, ir para a comunidade, trocar hábitos alimentares, deixar a família, ir para Israel, fazer conversão. Então, vai ser muito... Por isso que existem esses comentários. Mas, enfim, a questão é que os Bnei Noach também, que morreram, eles com certeza ressuscitarão. Tornaria-se nula a promessa, né? Mais perguntas? Xará. Fala, garoto. Xará, lembro de uma aula a respeito desse oitavo milênio, da era do Mashiach, que surgiu no dia de hoje, menos de amanhã, que... Até fugiu aqui, mas enfim, lembrei. Que não necessariamente precisará ser um judeu. Chegou a ter um comentário sobre isso, mas não tem que ser um judeu, Mashiach? Tem que ser um judeu da casa de Davi, da tribo de Judá. É a condição sine qua non, é a condição que não tem que ser judeu. Tem que vir da linhagem. O broto não sairá da casa de Jessé. Perdão, o broto virá da casa de Jessé. E lá ainda no livro de Bereshit, se não me engano, que diz que o cetro não se arredará de Yehudá até que venha Shiló. Shiló é um dos possíveis nomes de Mashiach, tá? Então, ou seja, o cetro quem usa é o rei. Quando Yaakov Avino, o patriarca, estava para morrer, para falecer, para deixar esse... Na verdade, Yaakov não morreu, mas quando ele foi para se ocultar,
ele chamou os filhos e deu o quinhão, ou seja, separou a herança para cada um. E vocês podem ver, eu não lembro o capítulo e o passuque certinho, mas está escrito lá no livro de Bereshit, ainda no final. E lá ele falou que cada tribo ia ser. E Eudá, ele deixou bem claro que a tribo que reinaria seria os judeus. Por isso que não são mais os israelitas, não são mais os hebreus, são os judeus, porque estão submetidos à tribo de Judá. Por isso que é o povo judeu. Independentemente de qual tribo for, depois vão ser revelados a tribo, como eles estão abaixo, ou seja, sobre o reinado de Mashiach da casa de Davi, da tribo de Judá, todos são judeus. Josimara. Boa tarde. A minha pergunta é, então, em questão da ressurreição, significa que os nossos queridos parentes que partiram não vão mais ressuscitar? Olha, eu senti um arzinho de frustração nessa pergunta. É normal. E eu vou explicar que não tem por que se frustrar. Porque toda alma que foi, a parte boa volta para corrigir. Parte que tem correção vai vir num corpo, um novo corpo para tentar corrigir aquela parte. Mas, se ele não ter mérito, se não tiver o mérito, não vai voltar naquele corpo. Só que aquela alma que não voltou naquele corpo, quando Mashiach se revelar, Mashiach vai falar, olha, essa alma é daquela pessoa que infelizmente não tem o corpo, mas ela veio consertar a parte boa. Então, todos saberemos quem foi os nossos parentes, quem foram os parentes que, infelizmente, por não ter o mérito, não ressuscitarão, mas vão saber em que corpo a parte da alma de correção vai estar. Então, praticamente todos vamos estar aqui. O Gabriel, e também a gente vai ter outro entendimento sobre isso, né? Depois da revelação de Mashiach, né? Meu amigo, do jeito que a gente já tem esse entendimento sobre isso, assim, tudo na nossa vida é feita de mérito, né? Se você não estudar, você não vai conseguir passar na prova. Se você não trabalhar, você, sabe, não vai ter parnassá o suficiente para dar uma vida boa para a pessoa. Se você não se esforçar para ser um bom marido, você vai ter um péssimo casamento. Nós vivemos da meritocracia. Hashem falou, poxa, Hashem foi lá, fez o sétimo dia, fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º e falou, agora toquem o barco. Vocês querem mais o quê? Bolsa Família? Não, agora é parte de vocês. Agora é vocês que têm que fazer o que tem que ser feito. Então, vamos lá, vamos cumprir isso aí, sabe? E quem não cumpriu, quem não cumpriu com todos esses ensinamentos? Gabriel, mas aquelas pessoas não tiveram a Torá, como era difícil o acesso. Ok. Mas o certo e o errado sempre existiu. Por mais que a pessoa não era idólatra, ok, a Hashem vai julgar ela de acordo com os outros atos. Se a pessoa foi idólatra, mas foi uma pessoa generosa, boa, caridosa, ela volta num outro corpo e ela vai tentar, sabe, corrigir. Ela vai tentar corrigir. Mas não dá para cravar que aquele corpo vai voltar. Não dá para voltar, não dá para cravar. Mas se a pessoa, mesmo sendo idólatra, foi uma pessoa muito, muito boa, por que não? Essa parte que não foi boa volta, porque ela já tem tanto mérito por ter sido essa pessoa generosa, caridosa, atenciosa. Por que não? Mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo... É que assim, ó, entre você ser um Benor, um Binei Noah, e não ser, é uma linha muito tênue. Porque a partir do momento que eu assumo as 7 leis, eu não garanto que eu não vou cometer nenhum zerut, nenhuma haverá, nenhuma falha. Alguém garante? Alguém de vocês cravam? Quem é que crava aí que não vai pecar?
Quem crava? Não. Então quer dizer que se você errar, você deixa de ser um Benenor? Não. Eu apenas preciso fazer o Tikkun, me arrepender. Preciso fazer a Teshuvá e fazer o Tikkun depois, que é o conserto. Eu não deixei de ser um Benenor. Quando eu coloco no meu coração que a Hashem é um e eu sou um Benenor, vou fazer aquilo, por mais que eu tenha algumas falhas, eu me arrependo e a Hashem perdoa. Então eu já, um grande passo aí para frente. A Hashem é misericordioso. Não dá para cravar isso. Você não vai ver nenhum rabino cravando isso. Nenhum. Mas, pela ordem natural das coisas, assim como os sábios ensinam, quem vai ressuscitar é quem realmente teve mérito. Mas, até aquelas pessoas que não ressuscitaram, a gente vai saber aonde está aquela centelha que não conseguiu, em qual corpo que vai estar. Geralmente é na família. A gente já fez uma aula sobre isso, né? Enfim. Quem tinha levantado a mão primeiro, acho que foi o Zé Afonso tinha levantado a mão, depois eu passo para a Fernanda. Gabriel, eu já vi um estudo que os idólatras não ressuscitarão. Infelizmente, eu já vi esse estudo que os idólatras não ressuscitarão. Aí tem que perguntar para o rabino do estudo, porque tem outras fontes aí que dizem que não dá para cravar isso. Tá? Não tem como cravar isso. Não tem como cravar. Mas o correto seria, tá? Assim, segundo a lei judaica, mas Hashem julga cada pessoa individualmente. Tanto é que Rosh Hashanah é exatamente para isso. Para a pessoa começar a ser julgada na verdade, não só a pessoa, toda a criação começa a ser julgada. Então, é isso aí. Fernanda. Boa tarde. Eu acho que é só uma observação, né? Eu acho que só o fato da centelha divina dessa pessoa, mesmo que não seja o corpo inteiro, mas só essa oportunidade que Deus dá, dessa centelha divina poder voltar, mesmo que seja uma outra forma, para poder se retificar, já é, para mim, que perdi meu pai recente, já é um alívio, sabe? Não é uma misericórdia fantástica de Hashem? É uma misericórdia, um amor absurdo. Sim. Você pega um cara que foi uma pedra no sapato da família inteira, mas ele sustentou a família inteira a vida inteira. Tratou mulher mal, filho mal, mandou tudo, mas ele cumpriu essa... Gente, ele não vai voltar. Mas essa parte da alma dele vem ainda para tentar corrigir numa outro corpo. Para esse aí sim, esse corpo... se isso não for misericórdia, amor demais, que a nossa ideia de justiça é não ressuscita, vai morrer, que não vem mais. Eu achei não é assim. Tag? Oi, Gabriel. Não, em relação à morte, ressurreição, enfim, a gente teve uma aula um tempo atrás com o Dor, e eu sempre tive muito interesse nessa parte, o que vai acontecer quando a gente vai morrer, como que vai ser, e a resposta dele, assim, que me chamou bastante atenção. Eu sei. Ele disse, não se preocupe com a morte, se preocupe em viver. Então, assim, e foi aonde que eu dei uma relaxada, né? Porque eu sempre quis muito saber sobre isso. Eu acho muito interessante. Mas, assim, uma coisa que me marcou bastante, ele disse, se preocupe em viver, não se preocupe com a morte. Então, assim, foi uma coisa que eu senti nele, assim, que parece que é deles isso também, né? Não vamos se preocupar com a morte, vamos se preocupar em viver, em fazer o bem, em corrigir o que a gente tem que corrigir aqui, em ajudar o próximo, vamos viver. Foi isso que eu senti, assim, e o que eu guardei, assim, no meu coração. Porque veja, morreu, o trabalho acabou. A alma não faz mitzvot. A alma não consegue fazer mandamentos. Não tem como, precisa do corpo. Vamos preocupar com a morte. Tem tanta coisa para fazer aqui. É aquela história que a gente sempre conversa, né, gente? Por que eu vou me preocupar com o gramado do vizinho se o meu está todo desarrumado? Se eu tenho que aparar minhas flores e sabe, enfeitar o meu jardim, por que eu vou preocupar com uma coisa que não está na minha alçada, não é agora? É o fim, acabou. Morreu, acabou. Vai ter que esperar. Quem tiver mérito vai ter que esperar para ir para o inferno, para ir para o Guerrinom, enfim, passar pela purificação.
Quem tiver mérito. Quem tiver mérito vai passar pelo Guerrinão. Vai, limpa, e depois vir para cá para fazer o trabalho que não foi feito. Eu quero fazer o trabalho agora. Então, por que eu vou me preocupar com a morte? Paulo. Oi, na aula você falou sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal, né, que está misturado, né? Nem tudo que é bom é 100% bom, ou tudo que é mal é 100% mal. A minha pergunta é, com base nisso, para a gente conseguir enxergar alguma coisa, um conselho, alguma coisa boa que está vindo, a gente tem que passar pelo mal, um momento de dificuldade para começar a enxergar o bem? Que pergunta fantástica. Nós estamos fazendo exatamente isso agora. Mas sabe como é que tu faz isso agora? É passando pelo mal. Porque quando você passa pela parte ruim, lá na frente você vai enxergar que nessa parte ruim tinha um ensinamento. Então não era ruim, era bom. Mas não era bom, foi ruim. Mas não foi ruim, foi bom. Mas não foi bom, foi ruim. Está misturado. Mas você só vai entender depois que tiver essa percepção, estiver nesse nível de estudo, mas mesmo assim vai ter que passar por ela. Para entender isso, você só conhece o bem misturado com o mal. Então, concluindo, Hashem sabia e o Adão e Rava tinham que comer do fruto. Eram para eles comer. Tá, Gabriel? Mas não tinha livre-arbítrio? Não tinha livre-arbítrio. Mas eles podiam não comer? Podiam, mas a gente sabia que não ia acontecer. Porque não foi porque o Satã que incorporou o serpente lá e ele falou para Rava, olha, chega pertinho aqui da árvore que você vai ver que não vai acontecer nada. Come aqui que você vai ver que não vai acontecer nada. E não aconteceu nada. Rava comeu e não aconteceu nada. Adão viveu 930 anos. Não aconteceu nada. Eles só conseguiram enxergar o real processo da retificação. Não é retificação. O processo do nosso amadurecimento, do processo de mérito, para a gente poder ter a Torá depois de 1000 gerações. 1000 gerações. Só veio corroborar essa pergunta com o Shiur. Meu amigo, o jogo ia começar. Hashem apitou o início ali. Mas ali não foi realmente... Ali foi o começo do jogo, mas as regras não estavam claras. As regras só ficaram claras quando Hashem entregou a Torá. Ali as cartas foram para a mesa e Hashem falou, é aqui que vocês têm que se firmar. Esse é um lugar que vocês têm que trilhar, passar. Mas em nenhum momento foi fácil. Nenhum momento foi fácil. Não é até hoje. Muito pelo contrário. Por quê? Porque o bem ainda está ofuscado pelo mal. Mas dentro do mal há muita bondade. Mas a gente precisa passar por isso para entender. Então não é nenhuma sacanagem com nenhum de vocês se a vida está difícil. Se eu já estou entrando na aula do Rabino de segunda-feira. Volta a fita. Esqueça o que eu falei. Mas é por aí. É por aí. Então vocês já vão afiado para a aula de segunda. O Rabino vai me matar. O Gabriel aí, para a gente encerrar. E eu preciso aproveitar um pouquinho do paraíso aqui, gente. Por favor. Obrigado, Gabriel. Valeu, irmãozinho. Tá certo, cara. Tem que aproveitar mesmo. Conforme você está explicando, me veio já essa dúvida sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque um dos significados, até dado nessa
nessa última aula e nessa breve aula que foi postado no Reels, é o nome de conscientização. Bom, se eu não sei o que é o bem e o que é o mal por estar misturado, como haverá conscientização? Preciso responder? A tua pergunta já tem a resposta. A gente só vai se conscientizar se passar por ela. Nós vivemos trabalhando para ter a consciência de que o bem e o mal estão juntos. Mas, na verdade, o mal é só a ocultação do bem. Nós não enxergamos o bem total. Porque Hashem é o bem. Hashem é o sinônimo da bondade. Hashem é a bondade. E o papel da bondade é ser boa. Mas como a bondade não está revelada, como é que a gente vai entender isso? A gente só vai entender isso se passar. Felizes somos porque temos a Torá, esses ensinamentos, e temos a capacidade de juntos, nós aqui, vocês que estão assistindo esse pequeno vídeo no YouTube, já peço para deixar o like e tal. Que maravilha que nós temos esse entendimento. Por quê? Porque quando o bem, o mal não está revelado para a gente, nós não vamos nos desesperar. Por quê? Ganhamos o letovato do bem. Por quê? Porque nós temos emuná, nós temos fé. Mas fé tem quem assiste a minhas aulas na área de membros. Vocês vão começar a entender um pouquinho o que é fé, o que é emuná mesmo. Não é aquela coisa de se descabelar. Não é. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Gente, deixa eu parar aqui a gravação.